No Antigo Testamento, no livro de Provérbios, capítulo 9, está escrito: se alguém é pequenino, venha a mim. E nós encontramos uma outra referência a essa pequenez de espírito no Evangelho, em Mateus, no capítulo 18, quando nosso Senhor diz: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Se alguém é pequenino, venha a mim. Se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Então, tornar-se pequenino é uma necessidade. Sobretudo no nosso caso, porque nós temos a tendência a julgar que nós sabemos bastante a respeito da fé católica, da vida católica. Nós julgamos que nós temos uma boa instrução, e de fato temos. Mas isso não é tudo. Porque afinal de contas, se o conhecimento que nós temos das verdades sobrenaturais não for ordenado para o amor a Deus, ele se torna vão. Se esse conhecimento não estiver embebido de caridade, de amor a Deus, esse conhecimento se torna vão. E até mesmo motivo para a nossa condenação. Se nós conhecemos e não amamos. E é por isso que São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 8, ele diz o seguinte: se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não conhece nada como convém conhecer. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Então, conhecer não basta. Porque, além de conhecer, nós temos a obrigação de conhecer do modo como convém, ou seja, um conhecimento embebido pela caridade, pelo amor a Deus. Um conhecimento que se ordena a uma mudança de vida, a uma vida de caridade. Então nós que julgamos saber alguma coisa, e saber até muita coisa, nós temos uma grande necessidade de aprender isso que nos diz, que nos ensina o Evangelho, tornar-se pequenino. Então, por causa do grande risco de nós cairmos no orgulho, nós temos essa necessidade de tornarmos-nos pequeninos, por causa do perigo do orgulho. O orgulho espiritual, o orgulho intelectual, a vaidade. Mas além disso, nós temos um outro motivo para que nós nos tornemos pequeninos. É porque a maioria de nós sofre de uma ilusão na vida espiritual. Nós julgamos que a vida espiritual consiste num processo de aquisição. Adquirir virtudes, adquirir méritos. Quando, na verdade, a vida espiritual consiste num processo de renúncia. Não de aquisição, mas de renúncia. Então, Celina, quando ela era noviça de Santa Teresinha, ela disse um dia: quando penso em tudo o que tenho para adquirir. E a sua santa irmã respondeu: dizei antes para perder. Então nós temos muito mais o que perder do que adquirir. Nós temos um processo na vida espiritual, um trabalho, que consiste muito mais em desinchar o nosso orgulho e todos os demais obstáculos para a ação da graça, do que um processo e um trabalho de aquisição. Ou seja, o Espírito Santo, ele fará a sua obra em nós à medida em que nós desinchamos do nosso orgulho e dos demais obstáculos para a vida interior. Então não se trata tanto de um processo de aquisição, se trata sobretudo de um processo de renúncia, de um trabalho de renúncia. Para desinchar o orgulho e os demais obstáculos para a ação da graça na nossa vida. A vida espiritual, ela é um processo de renúncia
ela é um progresso de passividade. À medida que a gente avança, o Espírito Santo age com mais liberdade, com mais senhorio na nossa vida. Então a vida espiritual, ela consiste num progresso de passividade. Nós passamos a fazer as obras que Deus quer fazer em nós. Nós passamos a deixar com docilidade que o Espírito Santo faça a sua obra em nós. Então é um processo de progresso na passividade, um processo de desinchaço, de renúncia do orgulho e dos demais obstáculos para a ação da graça. E é por isso que o padre Liagre, autor dessa obra, que é o Retiro com Santa Teresinha, ele diz o seguinte: despojemo-nos de toda a inclinação à mínima coisa que nos engrandece e eleva aos nossos próprios olhos e nos faz confiar em nós mesmos. Tudo aquilo que nos faz ter confiança em nós mesmos. Tornemo-nos crianças. Comecemos por aí e trabalhemos nisto durante o retiro. Então, a obra que a graça quer produzir em nós consiste justamente em tornar-se criança, com um coração de criança, ou seja, sem a presunção de um pretenso valor, de um pretenso conhecimento, de uma pretensa dignidade. Mas, como crianças, nós devemos, ao longo do retiro, movidos pela graça, é claro, abandonarmos a nossa vida nas mãos de Nosso Senhor. É um processo de abandono, de renúncia. E o primeiro ponto que nós devemos tratar nesse processo, nesse trabalho de renúncia, para adquirir um espírito de criança, um espírito, um espírito de uma verdadeira infância sobrenatural. O primeiro ponto que nós devemos tratar consiste nesse conceito tão importante para a espiritualidade de Santa Teresinha, que é a fé no amor misericordioso. Todas as palavras contam nesse título, fé no amor misericordioso. Esse é o primeiro ponto que nós devemos tratar, a fé no amor misericordioso. Qualquer um de nós que já tenha visto por aí frases de Santa Teresinha, a gente sabe que, em geral, essas frases tratam a respeito do amor. No coração da igreja serei o amor, por exemplo. Então, há muitas frases que circulam em ambientes católicos que tratam do amor de Santa Teresinha. Então, nós sabemos que a caridade de Santa Teresinha consiste em uma virtude que se destaca bastante, que brilha bastante na alma de Santa Teresinha. Assim como a pobreza brilha bastante na alma de São Francisco de Assis, por exemplo. Então, muito se fala do amor de Santa Teresinha. Mas nós precisamos agora entrar no segredo desse amor. No segredo da espontaneidade do amor de Santa Teresinha. E o segredo desse amor consiste justamente nesse conceito que ela forjou na sua espiritualidade, que é a fé no amor misericordioso. Nós devemos trabalhar bem isso para entender de que maneira Santa Teresinha conseguiu progredir tanto na caridade, mesmo sabendo da sua pequenez, das suas limitações. Apesar de tudo, ela não desistiu de ser uma grande santa, e o conceito que realmente nos ajuda a entender de que modo que ela se santificou tão rapidamente, morrendo com tão grande santidade aos 24 anos, o conceito que ela tão bem trabalhou consiste justamente na fé no amor misericordioso. Santa Teresa de Ávila, ela definiu a oração como um comércio, ou seja, uma troca, um colóquio, uma conversa, um comércio de amizade entre a alma e Deus. Uma troca de amizade, uma conversa, um comércio de amizade entre a alma e Deus, por quem ela, a alma, se sente amada.
Então, eu retomo a definição de Santa Teresa de Ávila. Ela diz que a oração é um comércio de amizade entre a alma e Deus, por quem se sente amada. Um comércio de amizade entre a alma e Deus, por quem se sente amada. Agora, saber-se amado por Deus não é uma condição apenas da oração, é de toda a vida espiritual. É impossível que a gente consiga se manter na vida espiritual sem essa certeza do amor de Deus por nós. É uma condição para a oração, certamente, mas também é uma condição para a vida interior, para a vida espiritual. Isso na vida de Santa Teresinha sempre foi muito fácil. Foi muito simples ter essa fé infalível, essa fé divina do amor de Deus por ela. Ela sempre soube desde criança que ela era amada por Deus. Para ela isso nunca foi uma dificuldade, nunca foi um problema. E o motivo disso vem do convívio que ela teve com o seu pai. Quer dizer, o pai de Santa Teresinha teve uma importância capital na história da sua santidade. Porque, afinal de contas, se o seu pai terrestre era tão bom, se ela tinha os melhores sentimentos para com o seu pai, o que diríamos nós, e o que diria ela, sobretudo, do Pai Celeste? Se o seu pai terrestre era um homem tão bom, então Santa Teresinha, ela tinha os melhores sentimentos, os melhores afetos para com o seu Pai Celeste. Então, para Santa Teresinha, nunca foi um problema saber-se amada por Deus. E é por isso que eu me permito fazer esse comentário, esse parênteses, que a espiritualidade de Santa Teresinha tem uma importância fundamental para a nossa época. Porque numa época de tantas famílias desestruturadas, em que falta amor paterno, mas também amor materno, há muita instabilidade afetiva por parte de uma grande parte das pessoas, jovens e também adultos, de modo que a espiritualidade de Santa Teresinha serve como um grande remédio para essa instabilidade afetiva que vem de muita falta de amor e afeto paterno e materno nas famílias, de famílias muito desestruturadas. Então ela realmente tem um papel capital, providencial para a nossa época. A gente vê o quanto que tudo aquilo que ela ensina serve tão bem para a maioria de nós, para não dizer para todos nós. É realmente uma santa forjada pela providência para a nossa época. Então, para Santa Teresinha, saber-se amada por Deus nunca foi um problema, nunca foi uma dificuldade. E tamanha era essa fé no amor paternal de Deus, na sua bondade paternal, que isso deu sentido a todo o sofrimento que ela teve que passar no Carmelo, sobretudo na sua doença, na noite do Espírito, na sua grande provação, que foi a noite do Espírito. Então, tamanha era a convicção que ela tinha no amor de Deus, na bondade de Deus, que isso deu sentido a todo o sofrimento e a ajudou a vencer todo obstáculo. E nós podemos provar isso por uma frase de Santa Teresinha que é capital, que nós devemos meditar muito nessa declaração dela. Porque Santa Teresinha disse o seguinte: é tão doce servir a Deus na noite da provação. Temos só esta vida para viver de fé. Isso realmente é fabuloso que ela tenha chegado a essa conclusão. É sublime. Temos só esta vida para viver de fé. Quando nós estivermos com a graça de Deus na eternidade, nós veremos a Deus face a face.
não haverá mais mistério, como nós temos nessa vida, de crer sem ver. Não haverá mais o véu da fé. Nós veremos a Deus face a face. Claro que Deus é infinitamente bom. Claro que Deus possui perfeições infinitas e nós não compreenderemos essas perfeições. Deus continuará infinitamente além da nossa inteligência. Infinitamente incompreensível para a nossa inteligência tão limitada. Entretanto, nós veremos a Deus face a face. Claro que Deus nos capacitará com a sua ajuda para que nós sejamos capazes de entrar na visão da glória, entrar na visão da sua essência, das suas três pessoas divinas. Mas ainda haverá o mistério no céu, porque nós não compreenderemos perfeitamente, completamente, o próprio Deus. Ele transborda a capacidade da nossa inteligência. Nós veremos a Deus, nós contemplaremos a Deus, mas Ele continua transbordando a capacidade tão limitada da nossa inteligência. Então no céu, nós veremos a Deus face a face, por toda a eternidade. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais os véus da fé, que aqui nós cremos sem ver. Nós veremos a Deus face a face. Então, como diz tão bem Santa Teresinha, nós só temos esta vida para viver de fé. E essa vida é breve. Pode parecer que não, mas ela passa. E quando a gente vê, nós já temos muitas décadas para trás. E Deus sabe quantas que nós teremos para frente. Se é que teremos tudo isso. Então, nós só temos esta vida para viver de fé. De modo que, se a providência nos pede para que nós soframos um pouco, para que nós tenhamos alguns combates e algumas tribulações, nós não devemos justamente cair ou no desânimo, ou no desespero, ou na ansiedade. Nós só temos esta vida para viver de fé. Nós só temos esta vida para oferecer essa prova de amor a nosso Senhor. Nós só temos esta vida para oferecer essas provas de amor no sofrimento. Na eternidade, nós seremos recompensados pelo sofrimento. Nós veremos a Deus face a face e nós receberemos a coroa da glória. Mas nós só temos esta vida para oferecer as provas de amor que Deus quer que nós ofereçamos, sob a luz da fé, no mistério da fé, sem ver, e tendo que sofrer, sem muitas vezes saber o motivo de certos sofrimentos, sob o mistério da fé. Nós só temos esta vida para viver de fé. Nós só temos esta vida para oferecer essa prova de amor. E por isso ela diz no começo, é tão doce servir a Deus na noite da provação, ou seja, na desolação de uma provação. Nós só temos esta vida para viver de fé. Nós só temos esta vida para sermos provados pela providência e extrair frutos da provação. Ou seja, aperfeiçoar o amor, para que na eternidade Deus possa nos coroar com os méritos de uma provação que foi atravessada com paciência, com docilidade, com generosidade. Nós só temos esta vida para oferecermos a Deus essas provas de amor. E se temos uma confiança muito enraizada na bondade paternal de Deus, toda a aprovação passa a fazer sentido. Mesmo aquelas que são misteriosíssimas e a gente não sabe exatamente por quê. Então, uma convicção profunda na bondade paternal de Deus nos faz suportar com paciência, com doçura, com mansidão, as provações que Deus quer que nós atravessemos nessa vida, em vista daquilo que nos aguarda na eternidade. Nós só temos esta vida para viver de fé. Deus só nos pede um pouco de tempo. Não é muito. Ele só nos pede um pouco de tempo para sofrer na escuridão, no mistério da fé. Por que esse sofrimento?
Por que essa circunstância? Porque Deus permitiu isso, porque Deus permitiu aquilo. Se temos uma convicção profunda na bondade paternal de Deus, nós não precisamos mais fazer perguntas, porque já está explicado. É porque Deus me ama. Já está justificado. E essa bondade paternal justifica que nós passemos esta vida atravessando certas tribulações, sabendo que nós só temos esta vida para oferecer essas provas de amor a Deus. E é por isso que o padre Liagre diz, então, a fé no amor foi em Teresa o princípio, a raiz, o fundamento da sua santidade. Então tudo em Santa Teresinha parte de uma fé no amor em Deus. Ou melhor, no amor de Deus, perdão. Então a chave da santidade em Santa Teresinha foi a fé no amor de Deus. Na verdade, esse é um ponto que talvez nós não tenhamos até agora percebido na nossa vida católica, porque quando nós rezamos o credo, nós confessamos as verdades de fé. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo, eu creio na Igreja. Agora, se nós não temos fé no amor de Deus por nós, nenhuma dessas verdades faz sentido. Se nós não temos fé no amor de Deus por nós, se nós não estamos convencidos de que Ele nos ama, então nada mais na revelação faz sentido. A revelação, ela é um plano acerca do amor. Por que é que Deus envia seu Filho unigênito para se encarnar, padecer a paixão, a cruz, o sofrimento da cruz, da paixão? Por que é que Ele envia o Espírito Santo? Por que é que Ele institui a igreja, os sacramentos? Se nós não estamos convencidos de que Deus nos ama, então nada mais na revelação faz sentido, porque a revelação é um plano acerca do amor. Todo o plano de Deus, todo o plano da redenção é um plano acerca do amor. Então toda a nossa fé se resume em crer no amor de Deus por nós. É por amor que houve a encarnação, é por amor que houve a redenção. É por amor que o Espírito Santo foi enviado, que a igreja foi instituída, que os sacramentos foram instituídos e assim por diante. É por amor que Deus se revela. Então toda a nossa fé se resume em crer no amor de Deus por nós. Senão, quando nós rezamos o credo, falta o principal. Falta aquele que é o fundamento das verdades que nós cremos. Eu creio nessas verdades porque eu creio que Deus me ama. É por amor que Ele fez tudo isso, é por amor que há um plano da redenção. Então a fé em Deus tem que ser uma fé no amor. Até porque, como diz São João na sua epístola, Deus é amor. Se eu creio em Deus, eu creio no amor. Porque Deus é amor. Então não faz sentido alguém dizer que crê em Deus e, ao mesmo tempo, digamos, duvidar do amor de Deus por ela. Não faz sentido dizer que crê em Deus e, ao mesmo tempo, esbravejar contra a providência, contra Nosso Senhor, questionar, revoltar-se, porque essa fé ela se torna ineficaz. Se nós dizemos que cremos em Deus, então nós cremos no amor, porque Deus é amor. Deus é caridade infinita. O seu plano é um plano a respeito do amor. Agora, em Santa Teresinha, esse amor de Deus tem um contorno muito particular. Porque ela chama o amor de Deus de amor misericordioso.
O amor no qual ela depositou a sua fé chama-se amor misericordioso. E para compreender isso, nós devemos distinguir bem o amor humano do amor divino. A diferença que há entre o amor humano e o amor divino. Quando nós, humanos, amamos, nós amamos as coisas ou as pessoas porque elas são amáveis, porque elas são boas e elas atraem o nosso amor. Eu amo um ente querido, um parente, porque ele é bom, ele é amável, ele atrai o meu amor. Eu amo o bem que já está ali. Eu amo uma coisa ou uma pessoa que é amável. Eu amo um certo prato de culinária porque essa coisa é boa, é agradável para os meus sentidos, para o meu paladar. E, portanto, eu amo o bem que está naquela coisa. Eu amo aquela pessoa que é boa. Quando nós amamos as coisas ou as pessoas porque elas são amáveis e elas atraem o nosso amor. Elas atraem a nossa sensibilidade, elas atraem a nossa vontade. A bondade da coisa já está ali. Eu só sou atraído por essa bondade. Agora, no que diz respeito ao amor de Deus, não é assim. É diferente. Quando Deus ama, Ele produz amabilidade. Quando Deus ama, Ele precisa criar a bondade da coisa, porque senão a coisa não existe. Quando Deus ama, Ele produz a amabilidade da coisa. Nada é bom a não ser porque Deus fez. É o que nós ouvimos todos os dias no rito romano tradicional, no último evangelho, o prólogo de São João, que é um texto sublime, de uma altitude espiritual sublime, e que infelizmente, por distração, a gente dá tão pouco valor. Nós deveríamos dar muito mais valor para esse texto sagrado, que é uma espécie de ação de graças, digamos assim, litúrgica, porque ali está todos os efeitos da Eucaristia na nossa vida. Afinal de contas, São João diz que naqueles que creram no seu nome, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Veja que isso tem tudo a ver com o que nós estamos tratando na fé no amor de Deus. E a redenção como um plano do amor de Deus. Então, o prólogo de São João já diz isso. Sem ele não havia nada. Sem a criação não havia nada. Então, quando Deus ama, Ele cria a bondade das coisas. Ele produz a amabilidade das coisas. O amor de Deus é criador. Deus não é atraído por uma pretensa bondade nossa. Ele criou o que nós temos de bom. Ele nos extraiu do nada. Ele produziu a nossa bondade, a bondade da nossa natureza, que é uma natureza boa, com tantas perfeições. Ele criou a nossa natureza, Ele criou a pessoa de cada um de nós. O amor de Deus é um amor criador. O nosso amor não é um amor criador, a não ser quando uma pessoa fabrica alguma coisa, mas a partir de algo que já havia, como o artesão, o marceneiro, o carpinteiro, enfim, que fez essa mesa, ele produziu a partir de uma coisa que já existia, que era a madeira. Agora, Deus cria tudo o que nós temos, Ele produz completamente a bondade da nossa natureza. O amor de Deus é um amor criador. Então, para que Deus crie algo, Ele precisa amar essa criatura. Ele precisa querer comunicar a existência a essa criatura. Se Ele não criar, a coisa não existe. Se Ele não amar, portanto, a coisa não existe. O amor de Deus cria a bondade das coisas. As coisas são boas porque Deus as amou. E ao amá-las, Ele as criou. Pode parecer muito complexo isso. Mas a gente pode resumir, em poucas palavras, dizendo o seguinte.
toda a bondade da nossa natureza provém do fato de que Deus nos amou. Não há bondade em qualquer parte da nossa natureza que seja produto meu, sem que antes Deus tenha me amado. Então Deus, quando ama, Ele cria aquilo que Ele ama. Porque sem a criação não há nada de bom fora de Deus. O amor de Deus, eu reitero, o amor de Deus é um amor criador. Agora tiremos a conclusão prática desse voo teológico que nós fizemos. Vamos tirar uma conclusão mais prática. Tudo isso quer dizer o seguinte: quando Deus nos criou, Ele também nos amou. É impossível que Ele tenha me criado sem ter me amado. Porque Ele produziu a bondade da minha natureza humana. Então Ele me amou, para que eu pudesse existir. E como Deus não pode fazer coisas que não sejam boas, tudo aquilo que Ele faz é bom, é claro que, ao me criar, Ele me amou. Quando Ele nos criou, Ele nos amou. E se Ele nos amou, Ele nos comunicou toda a nossa amabilidade, toda a bondade da nossa natureza humana, tudo o que nós temos de bom na nossa natureza humana, tudo isso foi completamente comunicado. Nós só administramos o que Deus nos deu, mas essa bondade da nossa natureza, as perfeições da nossa natureza, tudo foi comunicado, completamente comunicado. Isso quer dizer, uma outra consequência, ainda mais importante que a primeira, isso tudo quer dizer que o amor de Deus para conosco é um amor gratuito. Um amor absolutamente gratuito, sem nenhum mérito da nossa parte. O que é que eu fiz para merecer o amor de Deus quando Ele me criou? Eu não fiz nada, porque eu nem existia. Todo o amor de Deus para conosco é absolutamente gratuito. Ele nos comunica a nossa natureza humana sem nenhum mérito da nossa parte. Nós não oferecemos nada previamente para receber o amor de Deus, ou seja, para que Ele nos criasse. E o que vale para a natureza humana, que o amor de Deus é gratuito, que nós não merecemos, vale sobretudo para os bens sobrenaturais. Vale sobretudo para a graça. O que é que eu fiz para merecer que Deus tenha me escolhido para ser seu filho adotivo pela graça? Para que eu entre em comunicação com a Santíssima Trindade pela graça. O que é que eu fiz? Absolutamente nada. A graça é um dom ainda mais gratuito do que a natureza. E por acaso esse amor gratuito e imerecido de Deus, ele se perde, ele se apaga com o pecado? Nem isso. O amor gratuito de Deus não se perde, não se apaga com o pecado. Porque o pecado, no plano de amor de Deus, no plano da providência, o pecado, ele apenas dá mais ocasião para que Deus manifeste o quanto o seu amor por nós é de fato gratuito. O pecado dá ainda mais ocasião para que Deus manifeste o quanto que o amor dele por nós é gratuito. É como diz o padre Liaga, Deus nos amou não só gratuitamente, sem mérito de nossa parte, mas amou-nos e ama-nos tais quais somos, isto é, miseráveis, sem considerar nossa miséria, ou, mais exatamente, por causa
da nossa extrema e excessiva miséria, porque somos miseráveis. Então Deus nos ama não só gratuitamente, como eu já disse, sem mérito da nossa parte, mas porque nós somos miseráveis. Não apesar da nossa miséria. Deus não faz de conta, se me permitem dizer assim, Deus não faz de conta que nós não somos miseráveis. Ele não nos ama apesar da nossa miséria. Não apesar da nossa miséria. Mas por que nós somos miseráveis? Porque nós não temos absolutamente nada para lhe oferecer em troca, e pelo pecado nós nos tornamos indignos dele. Ainda mais indignos dele, porque o pecado constitui uma ofensa ao próprio Deus. Então, o seu amor se derrama em nossa vida de maneira ainda mais gratuita depois do pecado. O pecado dá ainda mais ocasião para que Deus manifeste o quanto que Ele nos ama. E o quanto que o seu amor é gratuito. Porque esse amor se dirige a criaturas extremamente miseráveis, que não mereceram a própria criação e que merecem ainda menos a própria redenção. Então é um amor que se dirige à nossa miséria. Um amor que quer se dilatar na nossa miséria. Um amor que quer se derramar sobre a nossa miséria. Então a redenção dá ainda mais provas do quanto que o amor de Deus por nós é gratuito. Eu não merecia a criação, eu fui criado do nada, fui extraído do nada. E eu mereço ainda menos a redenção. Porque na condição em que nós estávamos, como inimigos de Deus, como diz a Sagrada Escritura, Deus quis nos chamar novamente, nos resgatar, para que nós fôssemos seus filhos adotivos e amigos do seu coração. Então Deus não nos ama apesar da nossa miséria, mas por causa da nossa miséria. Em certo sentido, por causa da nossa miséria. Porque essa miséria dá ainda mais ocasião para que Ele manifeste mais ainda a sua misericórdia. Então Deus encontra a sua glória em manifestar o seu amor a criaturas miseráveis como nós, que caíram numa vida miserável como a nossa. Deus encontra a sua glória em manifestar o quanto que Ele nos ama, o quanto que Ele é bom, salvando, redimindo criaturas miseráveis como nós, que tiveram e que têm uma vida miserável como a nossa. Para Ele é uma ocasião para manifestar ainda mais a sua bondade infinita, o seu amor infinito. E é por isso que Santa Teresinha forjou esse conceito maravilhoso, o amor misericordioso. Ou seja, um amor que se dirige à nossa miséria. Um amor que quer saciar a nossa miséria com misericórdia. Um amor que quer saciar a nossa miséria com misericórdia. Toda a nossa miséria apenas dá mais ocasião para Deus manifestar a sua grande misericórdia. Como diz o salmista no Salmo 50, depois que Davi cometeu aquele terrível pecado do adultério, ele arrependido compôs, por inspiração do Espírito Santo, o Salmo da Penitência, o Salmo 50, em que Davi diz: "Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa grande misericórdia." Então o nosso pecado dá ainda mais ocasião para Deus manifestar a sua grande misericórdia. E por isso, Santa Teresinha forjou esse conceito. O amor misericordioso. O amor que se dirige à nossa miséria.
E aqui nós talvez já podemos perceber o quanto que esse amor misericordioso se contrapõe particularmente contra o nosso orgulho. Para nós, que somos católicos instruídos, dói muito constatar. Dói muito admitir que nós também somos objetos da pura misericórdia de Deus. Para nós custa aceitar, nós não compreendemos, nosso orgulho não aceita tanto amor, e um amor gratuito. Deus sabe que a gente não tem absolutamente nada para oferecer em troca, porque Ele nos tirou do nada, e Ele nos tirou de um poço ainda mais fundo que o nosso nada, nos tirou do pecado. Deus sabe que nós não temos nada para oferecer em troca, mas Ele nos ama mesmo assim, porque o nosso pecado dá ainda mais ocasião para Ele manifestar a sua misericórdia. Então Ele já previu que nós teríamos muitas quedas, Ele já sabe desde toda a eternidade. E Ele já previu também todos os meios para nos resgatar dessa miséria, comunicando a sua misericórdia ao longo da nossa vida. E sobretudo, quando nós tivemos aquela grande graça da nossa conversão. Quando a gente passou a viver uma vida católica ordenada. Mas custa, à medida que a gente vai estudando e se tornando um bom católico, um católico instruído, custa aceitar, nosso orgulho não aceita, não compreende que esse amor é gratuito, desde sempre e o tempo todo. O amor de Deus por nós é gratuito, desde sempre e o tempo todo. Mesmo agora, em que nós somos católicos instruídos, esse amor continua sendo gratuito. Ele continua sendo e ele será sempre misericordioso. E é por isso que o Salmo diz: Misericordias Domini in aeternum cantabo. Eu cantarei para sempre, por toda a eternidade, as misericórdias do Senhor. É algo, inclusive, que Santa Teresa de Ávila costumava dizer. O amor de Deus por nós continua sendo misericordioso e será por toda a eternidade. Mas custa para o nosso orgulho aceitar que Deus nos ama por pura misericórdia. Que nós somos objetos da pura misericórdia de Deus. Os santos costumam dizer que Nosso Senhor nos ama como um louco. Que Jesus Cristo tem para conosco um amor enlouquecido. E São Paulo diz também da loucura do amor de Nosso Senhor, a loucura da cruz, que não é aceita nem pelos judeus, nem pelos pagãos. A loucura da cruz, a loucura do amor de Deus para conosco, que é gratuito e se dirige a criaturas miseráveis e quer transformar criaturas miseráveis no trono da sua misericórdia. Ele quer se servir de pessoas como nós para manifestar a sua misericórdia. Ele quer extrair glória da nossa vida, porque glorifica a bondade de Deus que pessoas como nós possam ser transformadas por esse amor misericordioso. Glorifica a bondade de Deus, glorifica o amor de Deus, que pessoas como nós possam se transformar em verdadeiros tronos da misericórdia, que o nosso coração possa ser trono da misericórdia. É uma frase, inclusive, de São Francisco de Sales. Que nós possamos ser um trono da misericórdia, que a nossa miséria possa ser cumulada e saciada com misericórdia. E aí nós percebemos que os nossos méritos, onde é que eles estão? Tudo o que nós podemos merecer na nossa vida espiritual é o próprio Deus que nos dá meios de merecer. Se eu posso fazer obras meritórias, jejuns, penitências, orações, é porque o próprio Deus me dá meios de amá-lo. Até os nossos méritos são resultado da sua grande misericórdia para conosco. Tudo que nós podemos merecer depende radicalmente de que Ele nos dê os meios de merecer. Tudo que nós podemos exigir, em certo sentido, em justiça, os nossos méritos, a coroa da glória que nós esperamos obter na vida eterna, depende radicalmente de um desígnio misericordioso, gratuito, da parte de Deus. Absolutamente gratuito. Então esse amor misericordioso, pelo qual
os santos chamam o nosso Senhor de louco, Jesus Cristo nos ama como um louco. Esse amor, nós devemos crer nele, porque compreender nós não compreendemos. Ele é um mistério. É um mistério que Deus nos ame tanto. É por isso que, os senhores me permitam novamente uma brincadeira, que quando as pessoas vêm dizer para mim, muito bonita a sua missa, mas eu não entendo o latim. Eu digo, eu também não entendo nada. Porque quem entende o grande mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a grande loucura de amor do Calvário, quem entende? Diante desse mistério, nada melhor do que uma língua misteriosa. Então, nós não temos condições, humanamente nós não somos capazes de compreender o amor que Deus nos dirige. Ele é misterioso. Nós não temos muito como compreender, nós temos sobretudo que crer no amor misericordioso. Deus quer assim. Ele quer se servir de criaturas miseráveis como nós, que tiveram a vida que nós tivemos e quem sabe a vida que nós ainda temos, para manifestar misericórdia. Para acumular essa vida que eu tenho concretamente de misericórdia. Deus quer assim. Deus nos ama assim, sem nenhum mérito prévio da nossa parte. Aliás, com muito demérito da nossa parte. Da nossa parte, a gente fez de tudo para cair no inferno, pelos numerosos pecados graves que cometemos ao longo da vida. Por tanta ingratidão, por tanto desamor, por tanta rejeição do coração de Jesus ao longo da nossa vida. O nosso mérito consiste em que a gente realmente trabalhou muito para ser condenado. E Deus esperou até o dia de hoje. E continua nos dando meios para que a gente possa fazer uso da sua misericórdia. Então, Deus nos ama não com mérito prévio da nossa parte. Não porque nós compramos e nós merecemos previamente o seu amor, mas nos ama gratuitamente. E com muito demérito da nossa parte, Ele nos oferece um amor gratuito. E Ele nos pede unicamente, não que nós compreendamos, mas que nós creiamos no seu amor. Que nós aceitemos a nossa miséria, a nossa própria miséria, em certo sentido, como uma espécie de motivo de tanta misericórdia. E que nós estejamos em paz com a nossa miséria por causa do seu amor. Eu sou uma criatura miserável. Mas é justamente essa miséria que atraiu, em certo sentido, o amor misericordioso de Deus na minha vida. Então, ao invés de a compreensão do amor misericordioso trazer revolta contra a nossa própria miséria, ela produz uma grande paz. Essa miséria pode ser transformada pelo amor misericordioso. E Deus assim quer. Essa miséria, em certo sentido, é condição do amor misericordioso. Se eu aceito que eu sou uma criatura miserável, Deus cumula essa miséria com misericórdia. Mas se eu me revolto com as minhas limitações, eu me privo da misericórdia. Se eu me revolto contra as minhas limitações, ao invés de eu fazer uso da misericórdia, eu acabo retendo essa misericórdia. Então nós não compreendemos tanto amor, nós devemos crer em tanto amor. E é por isso que o padre Liagre completa dizendo o seguinte: seguramente é só amando que se conhece convenientemente o Deus, revelado pela fé. Eu repito, seguramente é só amando que se conhece convenientemente o Deus revelado pela fé. Para concluir, tudo isso que nós dissemos acerca do amor misericordioso, que foi tão bem meditado e vivido por Santa Teresinha, é confirmado pela Sagrada Escritura. Aliás, Santa Teresinha tem uma relação muito particular com a Sagrada Escritura. Ela leu com muito fruto os Evangelhos e alguns outros livros da Sagrada Escritura, como Isaías, os Salmos, algumas epístolas de São Paulo. Eu não sei tudo o que ela leu da Sagrada Escritura, mas ela fez um bom uso da Sagrada Escritura. Ela fez uma boa síntese da Sagrada Escritura. E nós temos alguns versículos que manifestam muito bem toda essa espiritualidade de Santa Teresinha, que é o mais puro Evangelho.
Santa Teresinha foi uma grande obra da providência para vencer um espírito, digamos assim, um tanto ascético, demasiadamente ascético, posso dizer, do século dela. Alguns teólogos exageravam no lugar que cabia ao homem nas purificações da vida espiritual. Exageravam no lugar que cabe ao homem e diminuíam o lugar que cabe à graça. E Santa Teresinha redescobriu nos evangelhos justamente a boa teologia da igreja, que estava ofuscada por algumas teologias errôneas do século dela. Então, São João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, ele diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E na mesma epístola, nós encontramos outros 2 versículos também muito relevantes. São João diz: nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Então vejamos que São João põe o amor de Deus em primeiro lugar. Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou gratuitamente e por primeiro, que nós temos condições de amá-lo em seguida, de amá-lo de volta. Outro versículo de São João, ele diz o seguinte: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Profundamente teresiano isso. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E por fim, São Paulo, na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, diz o seguinte: mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Quando estávamos mortos, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, Deus deu-nos a vida juntamente com Cristo. Então, outro versículo, dessa vez São Paulo, que certamente é uma fonte para essa espiritualidade de Santa Teresinha, que redescobre num século tão confuso como foi o século XIX, o amor misericordioso. Que Deus nos amou primeiro, que Deus nos amou gratuitamente, e que Deus dirige esse amor à nossa miséria, porque Deus quer manifestar a sua bondade, a sua misericórdia, justamente cumulando a nossa miséria de misericórdia. Deus encontra a sua glória manifestando o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade em criaturas miseráveis como nós. Nós que fomos extraídos do puro nada, não existíamos, e Ele nos amou gratuitamente ao criar-nos. E Deus que nos ama ainda hoje, oferecendo a sua misericórdia numa alma cheia de pecados como a nossa. Então o fundamento da espiritualidade de Santa Teresinha é a fé no amor misericordioso. Se nós não cremos que a redenção é um plano acerca do amor, nada mais faz sentido no ato de fé que nós fazemos quando recitamos o creio. Ave Maria.